bom, Gustavo? Como é que vai? Oi, tudo bom, tudo bom. Muito obrigada por estar aqui de volta, né? Dedicando aí esse seu tempo para a gente conversar sobre a astrologia chinesa e o ano do cavalo de fogo. Antes um pouquinho de você entrar, eu estava falando que a gente já tem uma boa de uma conversa sobre a cultura chinesa e a astrologia dentro da cultura, né? Essa coisa do respeito à ancestralidade, a diferença entre o sistema de astrologia chinês e a astrologia ocidental, que é mais ligada aos signos, aos astros. Os chineses são os elementos da natureza. Convido as pessoas a procurarem nas nossas redes sociais. E, Gustavo, para a gente aproveitar o nosso tempo de hoje, a gente estava falando, quando a gente encerrou a última conversa, que a gente saiu de 2025 do ano da serpente e entramos 2026 agora no ano do cavalo, e dos 5 cavalos que nós vamos falar hoje é o do fogo. Como é que foi essa transição? E vamos dar uma recapitulada de como que a gente, né, terminou o ano passado. Qual a diferença? Parece que é uma transição bem poderosa, Sim, né? a diferença tem que é o seguinte, a serpente tem transições mais devagar, tem transições mais ordenadas, mais harmoniosas e tem transições mais violentas, né? Mais disruptivas. E isso é o que tem nesse ano, porque a serpente e o cavalo são muito diferentes entre si. Muito animais, muito signos são muito diferentes. A serpente sabe que o que quer. A serpente vai procurar o seu desejo, é o animal do desejo, né? Então, a serpente sempre, quando se move, move-se para procurar um objetivo, vai diretamente para o objetivo. E o cavalo é o contrário, o cavalo move-se por impulso, é só impulso. O símbolo é o símbolo do vento. Você não sabe por quê, nem para onde o que o vento vai, né? Ou não sabe aonde saiu, nem aonde se dirige, né? O vento só anda, né? Então, então a transição foi cortante. O final da serpente, no, segundo o horóscopo chinês, né? O que eles falam é que a serpente precisa fechar ciclos, fechar projetos, fechar momentos. E então, o que tenha sido normal é que nos últimos semanas, meses da serpente, tem que ter tido decisões fortes para fechar processos, né? Então, aqueles processos que não foram fechados e entram no cavalo, então aqueles processos não têm direcionamento, não vão diretamente para um lugar. E aí é que a questão fica bem desafiante, né? E olha, Porque eu estava assistindo, né, no YouTube, eu vi até um canal que eu gosto muito, que é do Caminhante, e ele estava falando que há 60 anos, né, veio o Cavalo de Fogo, e em 1966, Guerra do Vietnã, a toda, muitos conflitos, muitas coisas, e agora virou agora fevereiro, o que a gente está vendo pipocar tudo. É, o cavalo está explicando muito do que está acontecendo. Assim. Se aquela explosão sem direção, né? Você não sabe aonde que vai acabar isso, aonde que vai, né? Sim, claro. E isso, assim, é a energia do presente, né? Não significa, imagino eu, que seja uma coisa muito, assim, de muito tempo, né? A gente vai ter que, esse ano de 2026, no caso, saber lidar com isso, né? Claro, a energia do cavalo, cada animal, cada signo do horóscopo, cada um dos 12, tem uma energia diferente, uma energia específica. A energia do cavalo é a energia que está nascendo o tempo todo, sempre é nova. Então sempre é presente. Sim? Para os chineses, aquilo é um problema. Tem um problema aí, porque para eles a referência do passado é muito importante. Né? Para o pensamento chinês, o futuro está no passado. Por quê? Porque você vai agir tendo em conta, conhecendo
o passado, quando você melhor conhece o passado, então melhor pode agir no futuro, né? E então, aquele presente absoluto que o cavalo é muito desafiante para a moda chinês, da jeito chinês da vida, né? E então, É, sim, isso que tem nesse ano, claro. e olha, e você falando isso, eu procurei né, em alguns decks que eu tenho, né, de tarô, por exemplo, o cavalo de fogo, né, que é o cavaleiro de paus, no caso. Nesse que é do Rider-Waite, é fogo nas ventas, é fogo, até, pode ser até descontrolado. No baralho cigano, né, Lenormand, esse aqui é da Kátia Bastos, soltando fogo também, o cavalo vem com tudo. Ele vem com as quatro patas na frente. Claro, 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 claro. Mas essa é a mesma energia do cavalo. Isso que você fala de descontrolado é uma questão básica no ano do cavalo, porque a energia do cavalo tem vontade de não ser controlada, né? Então, não é só energia é, grande, explosiva, mas tem aquele jeito indômita. Não sei se você fala em português, Isso, indômita. indômita, isso. É. Ok. É uma energia Indomável, muito indomável. indomável, É. indomável, isso. É muito difícil de controlar porque é uma explosão mesmo. Mas aí é que tem o trabalho nesse ano, porque se você deixar a energia do cavalo só explodir, então tem duas possibilidades. A que só se perde, como o calor ou como a luz, você deixa a luz aí, a luz se perde no universo, né? E a outra possibilidade é que pega fogo em tudo também, né? O caos, o caos. Então aí é que é muito necessário controlar, levar aquela energia para o caos, levar a energia para o rio, para o lugar onde você pode conduzir essa energia. Tem uma palavra para governo, uma das palavras para dizer governo em chinês, tem Hum. duas partes. No signo chinês, tem duas partes. Uma é mão e a outra é cavalo. Então, aquela As mão que rédeas. logra exatamente. Manter as rédeas, o controle. E essa é a ideia de governar. Né? Uhum. E olha, e muito importante então para a gente, para esse ano, todas as decisões que a gente tiver que tomar, sempre pensar nas consequências, né? É claro, claro. O ótimo é quando você começa a fazer alguma coisa e quando as pessoas iniciam um processo, um projeto, então o importante é saber aonde que você vai e Hum. qual é o que você quer conseguir e qual vai ser, como você está falando, as consequências das ações, né? Porque naturalmente a gente vai sentir, as pessoas vão sentir o impulso para fazer, mas aquele impulso é só impulso, né? Sem Sim. direção. Sim, sim. É como se fosse assim, vamos imaginar fazer um churrasco, né? Compra lá o carvão, coloca o fogo e vira e pega o violão, começa a cantar e não cuida do fogo, né? Mas sabe, tem uma coisa muito importante. Aquela hora em que você sente a força e sente-se impulsado para fazer algo, é uma hora mágica também. Ou seja, aquela beleza do cavalo é a mesma beleza do impulso. Você sente, nesse ano, toda a realidade, vai sentir como no interior nasce a vida, nasce a energia, nasce impulso de viver. E é muito fácil de se ficar muito namorado daquela situação. Não? Então, Uhum. você fica nessa hora, você está sentindo como a realidade está se criando. Se cria o tempo, se cria a luz, se cria a matéria, se cria tudo. Então, é um momento que é tem muito fascinação, né? Tem um momento muito, muito, muito glorioso. Então, aí é que é o perigo, que você fica enamorado disso, então não está pensando aonde que você vai.
Sim, sim, sim. E olha, na verdade são 5 tipos de cavalo, né, no horóscopo chinês. A gente, então, esse é o ano do cavalo de fogo. Mas vamos falar um pouquinho dos outros e como que as outras características podem nos ajudar a manter esse controle do fogo, né? Por exemplo, o primeiro, que é o cavalo de metal. O que significa, quando é um ano de cavalo de metal, o que significa essa energia para a cultura chinesa? Olha, o cavalo de metal é a consequência do cavalo do fogo, né? É o próximo. É a consequência. O que o fogo cria acaba sendo o metal. Tem que ver com a ideia da siderurgia, né? Hum, O metal sai de quando você bota a terra no fogo, né? Então isso, aí isso. é que nasce o metal. Então, Uhum. nesse ano, os cavalos, o que os chineses falam, nesse ano, para os cavalos de metal, é um ano de colheitar, como que se fala? Colheita. Colheita. É um ano Isso. muito importante de se prestar, fazer atenção aí. O que que você fez no passado e tenta nesse ano de colheitar. É isso o mais importante para cavalo de metal. De O metal. cavalo de metal nos outros anos tem uma rigidez que nesse ano fica perdida, porque Hum. esse ano é um ano de fluidez absoluta, né? Um ano Uhum. de aquela energia de foco, como se foco fosse água. Foco e água, no pensamento chinês, somos Xinjiang, E aí? são yin yang. Então não pode pensar o fogo sem água, a água sem fogo, né? Então, isso é importante. Isso. E aí o cavalo de água, então, ele é adaptável e flexível. O fogo, ele é É isso a questão com a água. A água tem o cavalo de água, qualquer pessoa que seja de água, esse ano tem um poder muito forte, tem maior poder do que o fogo, né? Porque o fogo é o dominante, mas a água é aquela que tem o poder de dominar o fogo. Então, aquela que estão com a mão que governa o cavalo, essa mão é a água nesse Hum. ano. Se aquela tem responsabilidade importante. Então, aquela dica, chegou no momento que percebe que Desculpa, está perdendo o controle, água na fervura. por isso que eles estão falando que desse ano precisam o presidente Xi Jinping na China, porque ele é água. Então, ele Ah, ele é pode água, é. controlar nesse ano. Sim. Nossa, e nessa situação aí geopolítica tá, olha, precisa de muita água mesmo, Claro, porque tá claro. pegando fogo, né? E o Claro. cavalo de madeira é diferente, né? Nós aqui no Ocidente, né? Água, terra, fogo e ar, no máximo o quinto elemento, éter, né? Mas para a cultura chinesa, madeira também é um elemento, né? Bom, a madeira tem duas. A característica específica da madeira é a criação. Então, é um ano de muita criação. Toda a energia vai levar para a criação. Ideias novas e construções, mas também vulnerabilidade, porque o Hum, fogo, principalmente ataca é a madeira, né? Então, tem isso. aquelas duas características muito, muito fortes nesse ano, né? A vulnerabilidade e a criação. Tem que procurar criar sem ser devorado pelo fogo, né? Sim, sim. E o cavalo de terra? E o cavalo de terra, o que terra tem, em todos os signos, é que fazem harmonia. A terra, a terra tem o poder de harmonizar, de balancear, de equilibrar, né? E então, também como água, mas no outro jeito, Uhum. a água e fogo são confrontação direta. A terra não é confrontação direta. A terra pega fogo, pega água e faz um equilíbrio, faz uma harmonia. Aí, então, isso é a fortaleza do cavalo da terra nesse ano.
E aí o cavalo de fogo é a consequência máxima, né, de como você tinha dito. E esse ano, tudo bem, esse ano é o ano do cavalo de fogo. Mas esses outros símbolos, né, do cavalo em geral, do animal em geral, a gente pode trazer como um foco para a gente? Não, eu preciso ter as características do metal, eu preciso ter as características da madeira. A Sim, gente precisa. absolutamente, absolutamente. Eu estava falando daqueles elementos relacionados com o cavalo, mas toda pessoa tem um elemento. Então, o que eu falei vale para qualquer animal, né? Então, se eu sou o tigre de água, então o que eu vou fazer como tigre, o melhor para mim fazer como tigre é desde a água, sabendo que eu posso dominar uma quantidade de situações mais do que em outros anos, né? E aí para cada um dos elementos é a mesma coisa, assim. Ah, então, assim como né, no horóscopo ocidental, no oriental também você faz aquela ligação, por exemplo, do o ano. O ano geral é o cavalo de fogo, mas eu, por exemplo, sou tigre também, mas eu preciso descobrir qual é o meu símbolo, que eu não sei de qual deles. Eu achava que era só tigre, ponto, né? Agora eu estou aprendendo, mas de qualquer forma é isso. Então, para mim, na minha vida pessoal, como que deve, quais são as possibilidades para esse ano do cavalo de fogo. E isso tudo é na busca do horóscopo, a gente consegue vislumbrar isso. Sim, 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 claro, 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 claro. Sim, o horóscopo oferece sabedoria dos chineses de tantos séculos e séculos e séculos. Então, o que eu falei foi muito simples, o que eu estou falando é muito Sim, simples. Você aí vai combinar, né? Você fala, por exemplo, no ano do cavalo, o que acontece como o rato da terra, né? Então, o que eu falei da terra tem que se combinar com as características do rato e como que sim. o rato faz com o cavalo. E aí tem uma complexidade muito, muito, muito interessante que acaba no caso particular. Então, Uhum, você não pode falar de todos os ratos, mas tem que falar do rato de tal ou qual elemento uhum. em relação com o cavalo de fogo, e aí é que precisa astrólogo. É verdade, é verdade. Para quem eu até nem te apresentei assim completamente no início da live, porque como a gente já conversou da outra vez, e eu já fiquei super entusiasmada com cavalos. Mas enfim, o Gustavo ele é especialista em cultura chinesa, mas não necessariamente em astrologia, né, Gustavo? Gustavo mas assim, e você mora em Buenos Aires, mas tem familiares, seu pai é chinês, mãe é argentina, e fala muito bem o português, né, Gustavo? Não, desculpa, desculpa. É só de visitas no Rio de Janeiro. De visita do Rio de Janeiro, pronto. Mas olha, e como você mora também aqui próximo na América Latina, né? Na América Latina, ali na Argentina, também é tão desconhecida a cultura chinesa? Sim, sim, nessa hora acho que todo mundo tem um conhecimento superficial, né? Tem um conhecimento clássico, né? De I Ching, Tao Te Ching, o Arte da Guerra, aqueles livros assim muito clássicos, aí sim. E tem pouco conhecimento dos pensamentos chinês atual, né? Dessa Uhum. hora, aí não se conhece muito de arte, nem pensamento, aí tem a tradução é um problema, né? Tem aí não tem muitos tradutores, né? E então não se conhece muito, mas os argentinos estão entusiasmados, né? Eles gostam muito, teve muitas festas de Ano Novo, mas eu acho que em Brasil também, né? No Brasil também Sim, tem isso, sim, né? cada vez mais as relações Cada vez mais, culturais claro. estão chegando. Ainda bem, né? Ainda bem que a Terra é redonda, né? Sim, E olha, sim. então, sempre lembrando, já encaminhando, né, para o final dessa nossa entrevista, o fogo aquece, mas ele também destrói, né? Então, esse ano aí do fogo, sempre a gente lembrar disso. É, esse ímpeto da vida, né? O fogo, né, gera a vida,
né? Ele transforma, né? Ele transforma o estado da água, ele transforma tudo. Mas é isso do controle e o cavalo também, né? Da gente saber pegar um cavalo, eu estou saindo daqui, eu sei onde eu quero chegar e por qual caminho eu devo seguir, né? Que a Bom, tendência esse ano é deixar rolar, né? é exatamente isso. Ou seja, o fogo pode matar tudo ou pode criar a vida, né? Então, como fogo, o homem conseguiu cozinhar, mas também fazer metal, né? Conseguiu dominar a natureza, mas também com o fogo mata tudo, né? Então, a chave para isso é o governo da energia. Então, Uhum. eu humano em que se as pessoas só soltam energia e deixam a energia num estado indomável, então aí pode ter problema, né? Mas o esforço pelo governar a energia, então isso pode dar certo, muito certo. Mas com controle, o fogo com o controle é a melhor coisa do mundo, não é não? E Gustavo, para encerrar mesmo, olha, dia 5 de fevereiro de 2027 é o ano da cabra. Então saímos da serpente, encerramentos, agora início, tanto que pela numerologia ano 10 ou ano 1, dependendo, pela astrologia também, mudanças, grandes trânsitos, né, de planetas muito, muito, muito longos. O que a gente pode esperar do ano da cabra para o ano que vem? Bom, também tem um corte muito forte, né? A cabra é muito diferente do cavalo. Eh, o que a cabra traz é um mundo diferente. Então, o desafio da possibilidade de entrar, introduzir nessa realidade uma outra realidade melhor. Então, Melhor. é bem diferente também do ano do cavalo. Sim. Uhum. Bom, voltaremos a falar sobre o ano da cabra, por favor, logo no início de 27, já está marcado. Mas, de qualquer forma, fica aqui então, né? Vamos voltar a conversar mais sobre a cultura chinesa. Eu adoraria contar com você sobre isso, para a gente conhecer sobre esses outros oráculos, enfim, a medicina chinesa, as terapias também chinesas, né? É isso, então, muito, muito, muito obrigada, viu? Não, obrigado, eu adoro de falar com você, você é maravilhosa. Então vamos combinar, já vamos já pensar em um monte de pautas. Muito, muito obrigada e bom final de ano do cavalo para nós todos. Obrigado, Bom obrigado. final, olha só, eu estou pensando na cabra, porque olha, Sim, sim, mas tem muito